tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje é um vídeo muito pedido pelas pessoas que me rodeiam e até pela internet mesmo, sempre me pedem para eu ensinar como verificar pressão arterial. Então assim, a gente nunca fala tirar pressão, a gente sempre fala verificar ou medir a pressão arterial ou tensão arterial. As duas palavras estão certas e a abreviação é TA, de tensão arterial, ou PA, pressão arterial. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês já deixam o like, se inscreve no canal e compartilha aos amigos que estão fazendo curso técnico de enfermagem, curso de cuidador, que está fazendo faculdade de enfermagem. Então compartilha para as pessoas e até pessoas mesmo que não são da área de saúde, mas que querem aprender e entender o porquê que funciona, como é que funciona esse negócio de verificar pressão. Então, continua assistindo o vídeo. O melhor horário, o melhor período para a gente verificar a pressão é pela manhã, e se o paciente estiver em jejum, também é válido. Outra coisa que a gente tem que observar é se o paciente ou se a pessoa que a gente vai aferir a pressão, ela quer fazer xixi. Por quê? Porque se a pessoa quiser fazer xixi, vai alterar muito o resultado da pressão arterial. Porque quando a gente está com vontade de fazer xixi, pode ser que a pressão arterial aumente. Porque é tudo interligado, a gente tem um sistema. Então, uma coisa pode alterar a outra. E verificar sempre também se o paciente está com as pernas dobradas. Porque as pernas dobradas também pode interferir no valor de referência da pressão arterial. Por quê? Porque a gente vai estar com uma parte do corpo flexionada, impedindo a passagem de sangue para o outro lado. Pode ser que também aumente, né, um pouco essa pressão arterial desse indivíduo. A gente sempre tem que perguntar para o paciente se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele tem alguma comorbidade que possa interferir, né, nesse valor de referência da pressão. Perguntar se o paciente está hidratado, ou então dar uma água para o paciente. Nunca verificar a pressão arterial de um paciente que ele acabou de chegar na unidade ou acabou de chegar da rua. Por quê? Porque o paciente vai estar indo agitado. Então a gente sempre pede para que essa pessoa, ela se sente um pouco, descanse, beba uma água, espere pelo menos 5 a 10 minutos antes da gente verificar essa pressão arterial. Por quê? Se o paciente ele tá na rua, chegou agitado, a gente bota ele sentado e já verifica imediatamente, óbvio que a pressão vai dar alta. Por que vai dar alta? Porque ele tá agitado, ele veio da rua, a gente está num período que tá muito quente. Então assim, a pessoa já está estressada por conta de estar na rua e pelo excesso de calor também podem interferir nesse processo de verificação da pressão. Pronto. E o que vocês querem mais saber, né? Que é como é que verifica essa pressão arterial. Então, para verificar a pressão arterial, a gente vai precisar de duas coisas, que é o primeiro, o estetoscópio. Esse meu é da marca Premium. Eu já tenho esse meu aparelho, já tem 5 anos e nunca deu problema nenhum, e eu consigo auscultar, que a gente não escuta, a gente ausculta. Então assim, eu já tenho ele, já tem 5 anos e ele nunca deu problema. É uma marca de estetoscópio muito boa. E assim, ele é em dois. Ele tem a parte do adulto e tem a parte pediátrica. Então assim, como é que a gente vai saber quando é que ele tá na parte adulta e quando a gente vai saber que tá na pediátrica? A gente vai botar no ouvido e a gente vai dar uma batidinha de leve. Então a gente vai auscultar o som, né? Se a gente auscultar desse lado, é porque tá na ped. E como é que a gente faz para mudar? A gente só gira. Então, a gente girou, sentiu que tá no adulto, a gente deixa. Se for ped, a gente vira e vai estar no ped. Tá vendo? É só girar. E aí a gente vai auscultar essa PA. E a gente também vai precisar de um tensiômetro, né? E aqui, ó, a nossa abraçadeira. Temos aqui o nosso reloginho, a nossa pera, o nosso manguito, né? E a gente vai botar no braço do paciente.
Esse aqui o tamanho dele é de 18 a 33 centímetros. Então, assim, o tamanho de um braço pra gente botar aqui. Esse braço ele tem que ter entre 18 e 33 centímetros pra poder a gente conseguir verificar. Essa braçadeira é de uma pessoa com braço razoavelmente aceitável. Se for uma pessoa muito obesa, vai precisar de um maior. Se for pediatria, tem que comprar um menor. Então, assim, vai da unidade que você tá e da necessidade que você tem para poder utilizar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar esse paciente. A gente vai botar ele sentado, relaxado, as pernas não podem estar cruzadas, ele tem que ficar ereto e a gente vai escolher um dos braços para poder verificar essa pressão arterial. Eu escolhi o braço do meu paciente, o braço direito dele. Eu posiciono esse braço, o braço não pode ficar dobrado. Por quê? Porque se ficar dobrado, pode interferir na hora da gente auscultar e na hora mesmo da gente insuflar essa braçadeira e também pode machucar o paciente e o braço dele. Então, primeiro a gente vai sentir o pulso na dobra do braço, que a gente vai verificar. Então, a gente vai pegar o estetoscópio, vamos botar no nosso ouvido e vamos auscultar esse pulso, essa pulsação dessa artéria no braço que a gente vai verificar. A gente vai colocar a braçadeira no braço do paciente 2 a 3 centímetros da dobra do braço. Então eu vou utilizar 2 dedos acima da dobra do braço do paciente para que fique melhor. Pronto. Então, agora eu fecho a válvula da bomba e com estetoscópios no ouvido eu vou insuflar essa braçadeira até 180 milímetros de mercúrio ou até eu deixar de ouvir sons no estetoscópio. Então, assim, digamos que eu pare de ouvir os sons no 160. Eu vou insuflar 180. A gente sempre insufla 20 a mais. Se o paciente que ele não é hipertenso, a gente vai insuflar até 180 ou até a gente parar de auscultar os batimentos. Parou de auscultar, a gente insufla mais 20. Depois que a gente insufla até o valor de referência, seja 180 ou até a gente parar de auscultar os batimentos, a gente vai começar a soltar lentamente essa válvula. Não podemos demorar muito de abrir. Por quê? Porque ali a gente está prendendo, né, a circulação do braço daquele paciente e pode trazer complicações futuras. Então, assim, a gente insuflou até 180, a gente já vai abrindo lentamente, já com o estetoscópio já posicionado da forma que tem que ser. Digamos que a gente está lá com o nosso reloginho. O nosso ponteiro está no 180 e a gente começou a abrir a nossa válvula. O nosso ponteiro ele vai começar a descer e a gente vai estar com o nosso estetoscópio no ouvido para auscultar o som. O primeiro e o último som, que seria a sístole e a diástole. Então, aqui está marcando 180. Aí começa a descer. Quando chega no valor de referência da pressão arterial, da nossa primeira pressão, o ponteiro ele vai começar a oscilar, que ele vai ficar assim, e a gente vai auscultar o nosso primeiro som. Então, o ponteiro desce, começou a oscilar e a gente auscultou o som, a gente vai gravar esse valor de referência. No meu paciente, deu 130 milímetros de mercúrio. Então, estava no 180, começou a descer, começou a oscilar e eu auscultei
o primeiro som, que foi no 130, eu gravo esse valor de referência e o ponteiro ele vai continuar descendo. Ele vai oscilar novamente e aí eu vou auscultar o último som, que vai ser o nosso segundo valor de referência, que foi no 80. Então, a primeira batida foi no 130 e a segunda batida foi no 80. Então, teremos 130 por 80 milímetros de mercúrio. Eu poderia falar também 13 por 8. Só que quando eu falo 13 por 8, eu falo centímetros de mercúrio. Por quê? Porque as medidas mudam. 130 é milímetros e 13 é centímetros. Então, as pessoas elas acham que enfermagem não tem matemática. E existe, sim, com certeza existe matemática. Mas são coisas que são lógica e que a gente só tem que ficar mesmo ligada nessas regras. Então, essa é a maneira certa de como verificar uma pressão arterial. E assim, segundo a classificação brasileira de cardiologia, hoje uma pressão normal é de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque hoje os brasileiros, eles estão comendo muita besteira. É muito salgadinho, é muito suco, cheio de conservante, é muito cupim. O que é cupim? Aquela carne cheia de gordura, é muito churrasco, é muita cerveja, é muito tudo. As pessoas, elas não sabem medir, elas não sabem ter um limite e elas acabam exagerando. Isso é o resultado de muita gordura, muita comida inapropriada. Então assim, hoje a classificação brasileira de cardiologia diz que uma pressão para uma pessoa normal é de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Mas sempre sabendo que a pressão arterial, ela é individual. Cada pessoa ela vai ter um valor de referência. A minha pressão arterial normal, ela é 100 por 80 milímetros de mercúrio ou 10 por 8 centímetros de mercúrio. Essa é a minha pressão normal. Isso quer dizer que se minha pressão for para 130 por 80 milímetros de mercúrio, eu estarei com uma pressão altíssima. Por quê? Porque se a minha pressão já é baixa, 130 é uma pressão alta para mim. Então assim, a gente tem que sempre perguntar antes para o nosso paciente se ele é hipertenso ou não. Porque se for um paciente hipertenso, ele diagnosticado hipertenso e a pressão dele de 140 por 80 milímetros de mercúrio, pode ser que naquele momento aquela pressão para ele esteja boa. Então, você vai alarmar o paciente sem necessidade. Você vai falar assim, a pressão está alta, sendo que a pressão dele está normal. Por quê? Porque ele é uma pessoa hipertensa. Então, sempre perguntem se o paciente quer fazer xixi, verificar se as pernas estão dobradas ou se o paciente já existe uma patologia de base, já existe uma doença nele que faz com que a pressão dele esteja um pouco elevada. Certo? E se a pressão dele estiver elevada, mesmo ele sendo hipertenso, digamos que é um paciente hipertenso, a pressão dele deu 18 por 9 centímetros de mercúrio. Você tem que perguntar se o paciente já tomou a medicação. Se ele já tomou a medicação, você tem que levar ele para uma emergência, porque a pressão dele está um pouco alta. Mas se ele ainda não tiver tomado a medicação, você vai orientar para que ele tome a medicação que o médico orientou ele a tomar. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, compartilha com os amigos e deixa o like para poder outras pessoas verem esse vídeo, né? Porque quando vocês deixam um like, acaba recomendando para outras pessoas, porque o YouTube, ele entende que esse vídeo é um vídeo legal e que outras pessoas podem gostar também de assistir. Então, beijocas e até o próximo vídeo.